Oi, eu sou o Lucas e este aqui é o Concha Sonora. Há alguns meses eu havia feito um documentário sobre uma possível conspiração envolvendo a morte de John Lennon. No vídeo disponível aqui no canal, mencionei que John Lennon estava sendo espionado pelo FBI e que o presidente da época, Richard Nixon, teria recrutado até mesmo Elvis Presley para ser seu informante. Hoje vamos verificar se Elvis Presley realmente foi um agente secreto do governo americano. Para entendermos o contexto disso tudo, precisamos voltar um pouco na biografia daquele que é conhecido como o rei do rock. Elvis Aaron Presley nasceu em janeiro de 1935, mais precisamente no dia 8, no estado do Mississippi. Sua família era pobre e muitas vezes contava com a ajuda de vizinhos e assistência alimentar do governo. Seu interesse pela música se desenvolveu muito cedo, influenciado pela igreja que frequentava e por músicas locais, incluindo o blues. Ele chegou a ganhar seu primeiro violão aos 11 anos. Já aos 13 anos, mudou-se para o estado vizinho, Tennessee. Ambos os estados nos quais Elvis morou na infância e adolescência eram sulistas, com uma inclinação política mais conservadora, especialmente em questões sociais e fiscais. Dando um salto na linha do tempo, em 1954, Elvis iniciou sua carreira musical ao gravar na Sun Records, gravadora do produtor Sam Phillips, que tinha o objetivo de levar o som da música afro-americana para um público mais amplo. Vale a pena destacar que nesse período os Estados Unidos ainda estavam profundamente envolvidos no período de segregação racial. Essa segregação se manifestava em escolas, transportes públicos, banheiros e outros espaços públicos onde negros e brancos eram separados. Isso era mais predominante em estados do sul como Mississippi e Tennessee, onde Elvis Presley nasceu e viveu. Enquanto muitos consideram, e eu me incluo nisso, que Elvis desempenhou um papel significativo na quebra de barreiras raciais e na popularização da música negra nos anos de 1950, ele também enfrentou críticas. Alguns argumentam que ele estava tirando proveito de elementos da música negra sem dar o devido crédito aos artistas afro-americanos, que foram pioneiros nesses estilos. O auge de sua carreira musical foi brutalmente interrompido em março de 1958, quando foi recrutado para o exército dos Estados Unidos. As boas línguas dizem que Elvis foi inspirado depois de assistir aos noticiários sobre as tropas americanas na Guerra da Coreia. Já as más línguas dizem que a provável influência foi de seu empresário, o coronel Tom Parker. Isso seria uma grande jogada de relações públicas que ajudaria a melhorar a imagem do cantor, devido ao escândalo que sua beleza e postura sensual no palco causava junto aos mais velhos na época. Um fato curioso é que, em sua primeira aparição no programa de Ed Sullivan, ele só foi focalizado da cintura para cima. And now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. Mas o que era para ser apenas uma jogada de marketing acabou despertando ou apenas relembrando uma prática muito comum dos sulistas, seu amor por armas. Após receber sua primeira espingarda no exército, o cantor começou a colecionar armas. Durante sua vida, ele chegou a ter 32 pistolas, uma espingarda e uma metralhadora. Junto com as armas, o rei do rock também colecionava diversos distintivos policiais. Em 1960, Elvis deixou as Forças Armadas. O cantor ainda desfrutava de bastante sucesso e agora tinha uma boa imagem junto aos mais velhos. No entanto, a música, especialmente o rock, não era mais a mesma. Muitos astros foram presos, caíram no esquecimento ou morreram precocemente, seja por uso de drogas ou acidentes, como no caso de Rich Valens, que sofreu um acidente de avião aos 17 anos. O serviço militar salvou Elvis da bruxa que estava solta e mudou sua imagem. A cereja do bolo na limpeza de sua imagem deu-se quando ele deixou de cantar canções compostas pela dupla de compositores Jerry Leiber e Mike Stoller, desassociando sua imagem das referências negras e começou a cantar músicas mais românticas no estilo de Frank Sinatra. No entanto, após um ano de seu retorno das Forças Armadas e da mudança de sua imagem,
Em 1961, o cantor resolveu fazer uma pausa em suas apresentações ao vivo para focar na carreira cinematográfica e nas produções de trilha sonora. Essa pausa durou aproximadamente cerca de 7 anos, retornando em 1968. Enquanto o cantor se aventurava nas telas do cinema, fazendo mais de 30 filmes, apesar de muitos terem sido considerados medíocres e sem graça, do outro lado do Atlântico, mais precisamente em Liverpool, 4 garotos surgiram com seu álbum de estreia em 1963. Eram os Beatles. E não demoraria muito para conquistarem a América e, consequentemente, o mundo. Um dos responsáveis por esse sucesso dos Beatles era justamente Elvis Presley, que influenciou diretamente os garotos de Liverpool, principalmente John Lennon. No entanto, o que poderia ser uma relação de fã e ídolo, futuramente se transformaria em uma rivalidade e inimizade, a ponto do rei do rock pedir a expulsão de John Lennon dos Estados Unidos. Durante a sua passagem pelas Forças Armadas, Elvis teve um amor à primeira dose de anfetaminas e analgésicos. Esse relacionamento acompanhou a vida do rei do rock até a sua morte em 1977. No entanto, como em todo relacionamento abusivo com as drogas, a decadência precede a morte. Em 1970, o músico deixou sua residência na icônica Graceland e, após passar por vários pontos dos Estados Unidos, pegou um voo de Los Angeles para Washington em dezembro, com um objetivo no mínimo inusitado. O cantor queria um encontro com o então presidente Richard Nixon, simplesmente para pedir um cargo no FBI e trabalhar como informante para denunciar nomes de artistas famosos que estariam influenciando os jovens contra o governo americano. Vale destacar que os Estados Unidos estavam vivendo um momento tenso com diversos protestos contra a Guerra do Vietnã, protestos estudantis, o movimento pelos direitos civis e contra o racismo. John Lennon foi um dos artistas mais famosos que se engajou nesses protestos e incomodou tanto o governo americano que foi alvo de investigações do FBI. Antes de Elvis encontrar o então presidente Nixon, o cantor informou ao presidente através de uma carta que os hippies e os panteras negras não o viam como inimigo, o que permitiria ele a influenciar os jovens. Na carta, o rei do rock diz: "A cultura das drogas, os elementos hippies, o movimento de estudantes por uma sociedade democrática, panteras negras, etc., não me consideram como seu inimigo, ou como eles gostam de chamar, o establishment. Eu chamo isso de americano e amo tudo. Eu posso ser muito útil se fosse nomeado como agente federal e vou ajudar da minha maneira através de comunicações com as pessoas de todas as idades. Antes de tudo, sou um entertainer, mas tudo que preciso é de credenciais federais. Fiz um estudo profundo sobre o abuso de drogas e as técnicas de lavagem cerebral dos comunistas, e eu estou no meio de tudo. Onde posso, eu vou fazer o bem." Além dos hippies, comunistas e os panteras negras, outro inimigo do rei do rock eram os Beatles, que naquela época já nem existia mais. Na mesma carta, o cantor expressou: "Os Beatles vieram para esse país, ganharam fortunas e voltaram para a Inglaterra, onde promoveram uma campanha contra os Estados Unidos." Após ler a carta, o então presidente Nixon chamou Elvis para uma visita na Casa Branca e, em 21 de dezembro de 1970, o presidente encontrou o rei do rock, gerando uma das mais icônicas fotos da cultura pop. Mesmo com seu vício em remédios, o cantor seria uma boa influência e uma grande personalidade famosa para a campanha da guerra às drogas de Nixon. O rei do rock ganhou o título de agente federal honorário e um distintivo do FBI, saindo de Washington com o que queria, mais um item para sua coleção pessoal. Após esse encontro, não há evidências de que Elvis tenha combatido as drogas ou crimes, como havia proposto ao então presidente Nixon. Nixon permaneceu no cargo até 1974, quando renunciou devido ao escândalo conhecido como Watergate, em que o seu governo utilizava práticas sujas para combater adversários políticos, incluindo John Lennon. Para obter mais informações sobre essa espionagem e até mesmo uma possível conspiração sobre a morte do cantor dos Beatles, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Muito obrigado e até a próxima.